Fala, amigo do Jump Brasil, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje para falar dos vencedores, perdedores e de quem não fez nada ainda nessa agência livre da NBA. Que a agência livre começou há 6 dias, começou muito frenética, com várias negociações, mas nos últimos dias deu uma esfriada com um negócio aqui e outro ali. Então hoje eu vou falar um pouquinho de quem foi bem e quem não foi até o momento nessa agência livre. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo e já deixe o seu comentário aqui quem você acha que mandou bem e quem que tá mais ou menos nessa agência livre até agora. Começando com as equipes que foram bem, o Houston Rockets, obviamente, o grande vencedor dessa agência livre. É um time que foi muito bem na temporada passada, conseguiu 50 vitórias, 32 derrotas, segundo colocado da Conferência Oeste, 52 vitórias, 30 derrotas, segundo colocado, e conseguiu manter a base jovem e trazer o Kevin Durant para ser o cara que vai fechar os jogos, aquele cara que chama a responsabilidade no final, que faltava para essa equipe do Rockets. A equipe conseguiu renovar o contrato do Steven Adams por 3 temporadas, do Jabari Smith por 5 anos e um contrato de 122 milhões, um bom contrato para ele. Renovou com o Jeff Green, com o Aaron Holiday, com o Jason Tate, com o Fred VanVleet por 2 temporadas 50 milhões, também um bom contrato para ele. Ele que é um veterano, um dos líderes desse time, 14 pontos por jogo na temporada passada, é um bom arremessador de 3 pontos. E aí o Durant se junta para um elenco que já foi muito bem, e o Rockets deixou uma mensagem bem clara de que quer vencer agora. Trouxe também o Dorian Finney-Smith, que sai de um Lakers que não foi tão bem nos playoffs da temporada, foi mal, na verdade, nos playoffs da temporada passada, e vai agregar muito para esse time, sendo ali aquele defensor. Ele pode defender as 5 posições, né? Defende perímetro, defende garrafão, vai conseguir matar as bolinhas dele de 3 pontos, ele que é um bom arremessador também, então vai agregar muito. E esse time do Rockets tá bem redondinho. Só não entendi muito a contratação do Clint Capela, que é um pivô meio redundante ali com o Steven Adams. Não dá para entender como vai ser a rotação do Ime Udoka. O Sengun é o titular, o Steven Adams e o Capela vão ser, talvez, se revezar ali como reservas. Talvez tenha sido uma contratação para pegar alguém desesperado ali na trade deadline e conseguir trocar um dos dois e receber alguma escolha futura de draft. Mas o fato é que o Rockets é um time muito forte e pode ser o grande adversário do Oklahoma City Thunder nos playoffs na Conferência Oeste da temporada que vem. Outro time que também sai como vencedor é o Denver Nuggets. O Nuggets que na temporada passada foi eliminado pelo Oklahoma City Thunder nos playoffs. O Jalen Williams inclusive falou que o Nuggets foi o time que mais deu trabalho para eles. E a equipe que teve 50 vitórias na temporada passada conseguiu se reforçar com o Bruce Brown, o Cam Johnson e o Tim Hardaway Jr. Perdeu o Michael Porter Jr., que na temporada passada... O Michael Porter Jr. é aquele cara que tem muito talento, a gente sabe que é um dos maiores talentos da classe dele, do draft, só que ele ainda não conseguiu se provar tanto assim na NBA, ele apaga em momentos importantes do jogo. Então o Nuggets traz ali o Cam Johnson pro lugar dele, é um cara que pode ter um encaixe também bem interessante com o Nikola Jokic, e se reforça também com o Bruce Brown, que é um cara que jogou no Nuggets, foi campeão com o Nuggets, e aí, logo depois de ser campeão, ele vira agente livre e assina com o Indiana Pacers um contrato milionário que o Nuggets achou que não valia a pena naquele momento. E foi uma aposta certa, né? O Bruce Brown passou pelo Pacers, passou pelo Pelicans, passou pelo Raptors, não conseguiu vingar em nenhum desses 3 times e agora volta para um sistema onde ele já provou que ele consegue jogar, ele consegue desempenhar um bom papel, e aí vai acabar fazendo parte de uma rotação do Nuggets que vem forte. E outra adição, o Tim Hardaway Jr., que também é um excelente arremessador. O Nuggets se montando ali com vários jogadores que são capazes de arremessar do perímetro, deixando a vida mais fácil para o Jokic. Então o Nuggets sai ali talvez como a terceira força do Oeste, talvez a segunda até. Só não coloca o Nuggets na frente do Rockets porque tem a situação do Jonas Valanciunas. Ele foi trocado do Sacramento Kings para o Denver, e aí quando estava tudo certo para a troca ser efetivada, ele optou por sair da NBA e ir para a Grécia, e aí tá essa situação meio embolada ainda. Então o Valanciunas, a possível perda do Valanciunas diminui um pouco esse impacto positivo do Nuggets, que vai precisar ir atrás de um pivô para ser reserva do Jokic na próxima temporada. Outro time que para mim entra como um dos vencedores dessa agência livre é o Atlanta Hawks, que tem ali um elenco bastante jovem. Tem o Trae Young com 23, com 26 anos, Jalen Johnson com 23. Jalen Johnson vem sendo um dos destaques da temporada passada até se lesionar, e aí ele perdeu grande parte da temporada, mas vem jogando muito bem. Tem o Dyson Daniels com 21 anos, tem o Okongo com 24, então é um time bastante jovem e que traz o Kristaps Porzingis para ser o provável pivô titular desse time. Talvez ele seja reserva do Congo, talvez entre ali com os dois no garrafão, o Porzingis jogando mais como um ala pivô. Precisa ver como que o Hawks vai encaixar esse time,
mas traz um excelente pivô, um cara que pode agregar bastante e que também vai conseguir ali brigar na parte defensiva, com seus tocos, é muito alto, protege bem o garrafão, mas o Hawks também se reforça com o Nico Alexander-Walker, que fez uma boa temporada, se encontrou no Minnesota Timberwolves, vai ser uma adição importante para essa rotação do Atlanta Hawks, assim como o Luke Kennard, que é aquele arremessador, aquele shooter que vai ficar no cantinho dele, vai receber as bolas e vai converter ali com provavelmente um bom aproveitamento das bolas de 3 pontos. O Hawks se reforça bem e para mim pode ter uma temporada onde vai brigar por mando de quadra nos playoffs, muito também porque Boston Celtics e Indiana Pacers vão ter uma queda considerável por conta das lesões do Jason Tatum e do Tyrese Haliburton, mas o fato é que o Hawks tem um time interessante agora para crescer na próxima temporada e conseguir, de repente, uma vaga direta nos playoffs. Eu acho que é óbvio que vai acontecer, mas de repente um mando de quadra. O mesmo pensamento vale para o Orlando Magic. Você pode achar que o Magic pagou muito pelo Desmond Bane, e eu até concordo com isso. 4 escolhas de primeira rodada, mais uma pick swap, talvez seja muito por ele, mas o Magic conseguiu se reforçar com um jogador que vai arremessar bem do perímetro, que é uma coisa importante para uma equipe que vai ter o Paulo Banchero e o Franz Wagner jogando mais na meia distância, indo mais para dentro do garrafão, e que um dos grandes problemas do Magic é a falta de um playmaker. E o Desmond Bane não é um armador, mas ele é um cara que vem de 2 temporadas seguidas com mais de 5 assistências por jogo, então ele é capaz de ser esse jogador ao lado do Jalen Suggs, criando ali para esse time do Orlando Magic. Acho que é uma adição muito boa para um time que é jovem e que tem tudo a crescer. Vinha muito bem na temporada passada, até o Banqueiro se machucar e depois o Wagner também se machucar. Conseguiu vaga nos playoffs e eu acho que com essa adição o Orlando também se coloca numa posição para brigar no topo da Conferência Leste, um pouco abaixo do Cleveland Cavaliers e do New York Knicks, mas o Orlando Magic nesse momento se coloca ali como uma das principais forças do leste na minha visão. A equipe também trouxe o Tyus Jones, o armador Tyus Jones, que vindo do banco ele pode fazer essa função de criação de jogadas. Ele não é cara mais atlético, não é aquele cara que vai ser titular, que pode ser titular na NBA por muito mais tempo, mas ele é um cara que cuida muito bem da bola, consegue pontuar quando precisa, era um dos melhores armadores reservas da NBA nas últimas temporadas, estava no Phoenix Suns na temporada passada, e chega para um Magic agora que precisa de um armador, não para o quinteto titular, mas para o banco, e pode agregar bastante o Tyus Jones. E renovam com o Mo Wagner num contrato baratíssimo, então, por conta disso, essa renovação faz muito sentido. O Mo Wagner renovou por 1 ano e 5 milhões. Então, é uma renovação muito barata de um jogador que vinha tendo talvez a melhor temporada da carreira dele na NBA. É um jogador que se machucou também, ele teve uma lesão séria, perdeu ali grande parte da temporada. Mas antes da lesão, o Mo Wagner vinha com 13 pontos por jogo, 12,9 e 4,9 rebotes por partida, acertando 36% do perímetro. Então, é aquele pivô que pode espaçar a quadra. Quando ele retornar, ele vai ser também mais uma arma importante para esse time do Orlando Magic. Para finalizar, dos 5 times que eu considero vencedores dessa agência livre até agora, eu vou colocar o Washington Wizards, que é um time que ninguém tá falando muito. O Wizards teve a pior campanha da temporada passada, mas eu acho que o Will Dawkins, que é o general manager do time, vem fazendo um excelente trabalho nessa reformulação do elenco. A equipe se reforçou nessa off-season, trouxe ali por troca o CJ McCollum, o Dylan Jones, o Kelly Olynyk e o Cam Whitmore, todos vieram através de troca. Nesse movimento, a equipe mandou embora o Sadiq Bey, o Anthony Gill foi dispensado e o Jordan Poole. O porquê que eu acho que o Wizards entra como um vencedor nessa agência livre? Primeiro porque se reforça com jogadores experientes como o McCollum e o Olynyk, que são... o McCollum não é mais uma estrela da NBA, mas ainda é um bom jogador. O Olynyk também tem esse perfil de liderança. E ele se junta a um elenco muito jovem, que tem ali o Alex Sarr, que foi um dos melhores novatos da temporada passada, o Bob Carrington, que também é muito jovem, Coulibaly com 20 anos, o AJ Johnson com 20, e eles draftaram o Trey Johnson, que talvez seja o melhor scorer dessa classe, né, o melhor pontuador nato dessa classe de draft. Então o Wizards está conseguindo montar um time jovem com rotação, não é um time que vai brigar no topo do leste, mas é um time que tem capacidade para dar um salto de evolução, e eu acho que principalmente a equipe conseguiu, da trade deadline para cá, se refazer de 2 escolhas muito ruins, que foi Kyle Kuzma e o Jordan Poole. Kuzma foi campeão no Lakers, o Jordan Poole foi campeão no Warriors, mas são jogadores que têm um perfil muito peladeiro, um perfil muito desinteressado, na verdade, no jogo, de pouca eficiência, e isso não dá mais na NBA. Assim, são jogadores que não podem ser os seus principais jogadores. Eles vieram para ser os principais jogadores desse time do Wizards, e não dá mais para ter esse tipo de jogador sendo o seu principal na NBA. Então acho que o Dawkins faz um excelente movimento, consegue se livrar dos dois e tem agora um elenco muito jovem com algumas peças experientes para
dar ali, né, uma liga nesse time. Tem o McCollum, tem o Chris Middleton, o Kelly Olynyk, então acho que o Wizards vai ser sai dessa agência livre até agora como um dos vencedores. Agora, os perdedores ou quem tá mal nessa agência livre, não tem como começar com outro time que não seja o Indiana Pacers. O Pacers foi vice-campeão da NBA numa série de 7 jogos contra o Thunder, que ninguém imaginou. O Pacers foi quarto colocado do leste, foi batendo em todo mundo, conseguiu chegar na final da NBA. Muita gente apostou que o Pacers seria varrido pelo Thunder e eles forçaram o jogo 7, um jogo em que o Haliburton se machuca no início e muita gente acha que se ele não tivesse se machucado, a história do jogo seria outra, mas é aquele eterno e se, a gente nunca vai saber. O fato é que o Pacers, depois disso, não mostrou que quer continuar no topo. Tudo bem, tem a lesão do Haliburton, que deve voltar no final da temporada passada, se voltar, se ele chegar a jogar na próxima temporada, é bem no final, mas a equipe abriu mão, não renovou o contrato do Miles Turner, e tem notícias que o Turner fez, queria muito renovar com o Pacers, mas o Pacers não ofereceu o que ele esperava. A equipe deixa ele ir para o Milwaukee Bucks e o único reforço até agora é o Jay Huff, pivô que era do Memphis Grizzlies, um pivô que jogou em média 11,7 minutos por partida na temporada passada, fez ele seus quase 7 pontos por jogo, é um pivô que consegue arremessar bem do perímetro, mas é pouco para um time que foi tão bem na temporada passada. E aí entra naquele negócio, né? Perde o Haliburton, perde o Turner. O Jay Huff não é um pivô que vai compensar a ausência do Turner. O Thomas Bryant e o Tony Bradley, que estão lá, também não. Então precisa ver como que esse Pacers vem para a próxima temporada e para a seguinte. Na próxima temporada eu acredito que a equipe já entendeu que não vai brigar, mas perder o Turner agora, depois de uma final de NBA, com certeza dói pro torcedor. Outro time que sai como perdedor e que, né, faz um trabalho muito ruim nessa agência livre é o Philadelphia 76ers, que renovou o contrato do Justin Edwards por 3 temporadas, renovou com o Eric Gordon por mais uma temporada, trouxe o Trendon Watford no contrato de 2 anos e perdeu o Yabusel, o Gershon Yabusel, francês, que assinou com o rival de conferência, rival de divisão, New York Knicks. O Yabusel foi um dos, não dá para dizer destaques da equipe na temporada passada, mas foi um jogador de 11 pontos, quase 6 rebotes por partida, jogando 27 minutos. Foi importante ali no período em que o Joel Embiid ficou fora, que foi quase a temporada inteira. Então, perder o Yabusel e não trazer ninguém até agora é uma coisa que preocupa. E eu acho que o mais preocupante é a equipe declarou que confia no elenco com Tyrese Maxey, Paul George e Joel Embiid para brigar na temporada que vem. Nessa temporada não deu certo, o Embiid jogou 19 jogos, o Paul George 41. Quando estiverem juntos em quadra, não foi algo que chamasse atenção. Então o Philadelphia 76ers, decisões muito, muito estranhas, muito difíceis de apoiar. É uma das equipes que vem decepcionando e poderia ter feito outros movimentos nessa agência livre para tentar se reforçar, para sair ali né, uma equipe que tem esses jogadores no elenco, terminou em 13º no leste, com 24 vitórias na temporada passada. Então acho que deve crescer se os três estiverem saudáveis na temporada passada, na próxima temporada, mas é um grande si, porque o Joel Embiid nunca tá saudável, o Paul George já no final da carreira também não consegue se manter mais tão saudável assim, mas o quanto esses três vão conseguir subir para fazer o Sixers, para fazer valer a pena o Sixers não se movimentar até agora no off-season. Outro time que também decisões complicadas e que para mim é um dos times que vai mal nessa agência livre é o Brooklyn Nets, que renovou com o Dayton Sharp, renovou com o Zaire Williams, trocou o Cam Johnson para receber o Michael Porter, também recebeu o Tyrese Mann numa outra troca, deixou o D'Angelo Russell embora, deixou o Trendon Watford embora. O Nets não fez nenhum movimento que encha os olhos. Eu acho que a equipe deixa um recado bem claro que vai apostar nos jovens que trouxe. O Nets teve 5 escolhas de primeira rodada. O Nets está deixando claro que vai tentar fazer com que esses jogadores se transformem em alguma coisa. Mas, assim, o time se movimentou muito pouco, perdeu jogadores que poderiam ser importantes. Acho que conseguiu muito pouco pelo Cameron Johnson, um jogador que vinha sendo cotado nas últimas temporadas por trocas e o Nets queria várias escolhas de primeira rodada, acabou não conseguindo. Então é uma situação que, para mim, eu coloco o Nets como um dos perdedores, uma das equipes que não vem bem nessa agência livre. Pode ser que mude, mas a princípio é um time que não vem bem nessa agência livre. O Golden State Warriors é mais um time que, cara, o que a diretoria tá fazendo, né? Um time que terminou na 7ª posição da Conferência Oeste, trouxe o Jimmy Butler para ser ali a segunda estrela ao lado do Curry,
time pareceu que ia engrenar, conseguiu eliminar o Rockets na primeira rodada, mas até agora nessa free agency não fez nada. Perdeu o Kevon Looney, Kevon Looney não é o cara que ia resolver o problema do Warriors, então não é um absurdo perder o Kevon Looney. O absurdo é não ter feito nenhuma movimentação até agora. O Warriors, nesses dias todos de agência livre, a única coisa que aconteceu foi o Kevon Looney assinar com o Pelicans. A equipe não trouxe ninguém. Muito se fala que o Warriors quer um pivô e precisa de um pivô, porque hoje no elenco tem o Quinton Post, e fora isso, mais ninguém. Tem o Trace Jackson Davis também, mas é pouco. E aí espera-se que o Al Horford seja o reforço, mas para um time que diz que quer vencer e o Stephen Curry diz que quer ser campeão, é muito pouco. O Warriors não foi um dos melhores times da temporada passada e começa essa agência livre se movimentando muito pouco para um time que quer brigar. Então, uma nota ruim para o Warriors, é um time que vem mal nessa agência livre. E para finalizar, outro time que decepciona é o Toronto Raptors. O Raptors que terminou na 11ª posição na temporada passada na Conferência Leste com 30 vitórias, 52 derrotas. Demitiu o Masai Ujiri depois do draft. Uma decisão também um pouco estranha, porque esperou passar o draft para demitir o Ujiri. E até agora na agência livre, os únicos movimentos foi a renovação do Jakub Poeltl e o contrato do Sandro Mamukelashvili, pivô da Geórgia que estava no Spurs, pouco para um time que não conseguiu brigar na temporada passada. Assim, a equipe tem um elenco interessante, tem o Scott Barnes, tem o R.J. Barrett, tem o Brandon Ingram, são todos jogadores que têm um potencial e que muita gente imaginava que iam ser estrelas, mas até agora não deu liga. Até agora esse time não conseguiu se provar dentro de quadra e não se movimentou nessa off-season até agora, nessa agência livre, para mudar isso. Então o Toronto Raptors também entra como um dos times que decepcionou, vem mal nessa agência livre. Para finalizar, vamos falar dos times que estão no limbo, que são aqueles times que, cara, não dá para dizer que foram mal, não dá para dizer que foram bem. São times que não entram nem como vencedores, nem como grandes perdedores até agora, mas que todo mundo esperava mais. Começando pelo Chicago Bulls, o Chicago Bulls que na temporada passada terminou na 9ª posição da Conferência Leste, com 39 vitórias, 43 derrotas, acabou não indo para os playoffs, né? Foi eliminado no play-in, o Chicago Bulls. E nessa off-season até agora, o grande movimento do Chicago Bulls foi a renovação do Trey Jones por mais 3 temporadas, 24 milhões. É um bom armador o Trey Jones? É um armador que agrega alguma coisa no time? O Trey Jones é um armador interessante para vir do banco, é um cara que pode ajudar, especialmente também com a saída do Lonzo Ball, que foi a outra movimentação. Trocou o Lonzo Ball pelo Isaac Okoro para o Cleveland Cavaliers. O Okoro é um cara que eu acho que se mantém mais saudável que o Lonzo Ball, porque o Ball vinha de muitos anos machucado, né? Voltou na temporada passada, já teve outra lesão na temporada passada, mas que é um cara que pode agregar dos dois lados da quadra. O Okoro já é um jogador que até hoje não conseguiu se provar. Em 5 temporadas com o Cleveland Cavaliers, não conseguiu se tornar ali. Talvez o terceiro ano dele tenha sido o melhor dele na NBA. E a temporada passada foi o pior, com 6 pontos por jogo, jogando ele 19 minutos, jogou 55 jogos, é um aproveitamento de 37% da bola do perímetro. É um cara que tinha expectativa boa nele, pode ser que agora jogando no Chicago Bulls ele consiga crescer com mais tempo de quadra, mas o Chicago Bulls fez muito pouco, né? Um time que terminou na 9ª posição do leste a temporada passada, trazer o Okoro em troca do Lonzo Ball e renovar com o Trey Jones é muito pouco. A expectativa é que o Matas Buzelis cresça, tenha uma boa evolução na próxima temporada, mas assim, o Chicago Bulls também se mostrando uma franquia que não está interessada em mudar o seu patamar. E aí o porquê que eu não coloco como uma equipe perdedora? Porque a equipe conseguiu play-in na temporada passada com esse elenco. Pode ser que a equipe brigue de novo por play-in, mas até quando vai ficar nesse play-in? Porque o Bulls não consegue nem brigar lá em cima e nem ser um time muito ruim para ter uma das melhores, né, uma das primeiras escolhas do draft. Então, o Chicago Bulls entra como uma equipe que está no limbo nessa agência livre, assim como o Los Angeles Lakers. Cara, o Lakers terminou a temporada passada muito bem, foram 50 vitórias, terceira posição na Conferência Oeste, depois da troca do Luka Doncic, o time deu uma guinada ali para cima, conseguiu subir bastante, mas chegou nos playoffs e o que todo mundo já sabia aconteceu. A falta de um pivô, a falta de alguém para brigar por rebotes, a falta de um defensor ali de garrafão fez muita falta. O Rudy Gobert brincou no garrafão durante a série contra o Lakers e a equipe foi eliminada por um 4-1 pelo Minnesota Timberwolves. E aí, nessa off-season, nessa agência livre, né, a equipe perde o Dorian Finney-Smith, que era talvez o jogador mais importante sem contrato, né, que o Lakers precisava renovar, vai para o Houston Rockets, e eles se reforçam com Jake LaRavia, que
é um bom jogador, é um jogador mais novo e veio por um contrato muito bom, então eu até consigo considerar como uma boa contratação pelo contrato que o LaRavia assinou, 2 anos, 12 milhões, e é um jogador que ainda é jovem e consegue defender várias posições, consegue acertar alguma bola do perímetro, então assim, é uma troca do Dorian Finney-Smith pelo LaRavia que o Finney-Smith é um jogador melhor, mas que dá para entender que o LaRavia vem como o substituto. E aí a equipe precisava muito de um pivô. E você tinha no mercado nomes como Miles Turner, você tinha o Brook Lopes, que vem numa decadência muito grande, mas é um cara que lá dentro do garrafão ainda consegue proteger bem o aro, dar os seus tocos, não pega tantos rebotes assim, mas é um jogador interessante. E a equipe não conseguiu fechar com nenhum desses, e o escolhido, o cara que veio é o DeAndre Ayton, primeira escolha do draft do Luka Doncic. Não é um jogador ruim. Quando você para pensar no jogador DeAndre Ayton, ele tem várias valências. Só que o problema é que o Ayton é um jogador desinteressado. É um cara que parece que não quer estar na NBA, parece que não tá querendo jogar. Muitas vezes está desligado dentro de quadra, tem lances dele assistindo o jogo, assistindo o Jokic brigar por rebote ofensivo e ele olhando do lado de fora da quadra, além dos problemas de profissionalismo dele, atrasar para treino, e reportagens dizem que ele era uma má influência no elenco jovem do Portland Trail Blazers. A esperança para o torcedor do Lakers é que, jogando ao lado do LeBron James e do Luka Doncic, ele mude essa personalidade e volte a ser um pivô que começou bem no Phoenix Suns, chegou a uma final de NBA com o Phoenix Suns. Isso se o Lakers, na verdade, mantiver o LeBron James, porque tem toda essa especulação de que o LeBron pode receber um buyout, pode ser trocado. Talvez a gente fale disso em outro vídeo, mas o Lakers, com essas duas movimentações, tá ali no limbo, né? Também renovaram com o Jackson Hayes, o cara que terminou a temporada pessimamente, jogou muito mal os playoffs, veio para ser o pivô reserva do Ayton. Então você imagina como vai ser o garrafão do Lakers nessa próxima temporada se mais ninguém vier. Então a tendência é que o Lakers piore, ainda mais com a ascensão do Nuggets, com o Rockets melhorando ainda mais. O Timberwolves mais experiente, pode ser que o Lakers piore, e a equipe não fez os esforços necessários. Tudo bem, tá pensando em montar um time pro Luka Doncic pro futuro, só que o Luka Doncic não é um garoto de 22 anos, então o Lakers precisa começar a pensar que o Luka Doncic talvez não possa esperar tanto assim. O Lakers, para mim, fica no limbo porque não fez nenhuma movimentação que fosse impulsionar esse time para se tornar um contender na Conferência Oeste. Algo parecido com o Minnesota Timberwolves, que eu acho que pode ter uma evolução boa na próxima temporada, muito porque a equipe chegou nos playoffs, conseguiu uma boa série contra o Lakers, depois eliminou o Warriors e aí acabou tomando um 4-1 do Thunder, mas vinha muito bem a equipe do Minnesota Timberwolves, e que já vem há alguns anos, né, evoluindo, segunda temporada consecutiva nas finais de conferência. O Timberwolves, para mim, entra no limbo porque vai dar esse salto natural de alguns jogadores, mas as movimentações da equipe não foram nada que você pare e aplauda. Renovaram o contrato de Joe Ingles por mais uma temporada, que não é um absurdo, vai receber o mínimo de veterano, tá ali como um jogador experiente, que vai ser mais um cara ali para a parte psicológica fora de quadra. Renovaram com o Naz Reid por 5 temporadas e 125 milhões, com o Julius Randle por 3 anos e 100 milhões. São renovações que eu acho ruins? Não. Mas deixou o Alexander Walker embora, e aí eu acho que o Timberwolves passa a ter muita força no garrafão. Você tem o Gobert, você tem o Naz Reid, que falou que queria ser titular, mas aí renovou o contrato. Tem o Julius Randle, que começou mais ou menos na temporada passada, renovou agora por mais 3 anos. Então você tem esses 3 jogadores sob contrato. No draft vieram mais 2 pivôs. E a equipe, quando você para olhar para baixo, você tem o McDaniels, que é um ala pivô, ala, que está sendo improvisado. Não é improvisado, mas assim, não é um exímio arremessador de 3 pontos, não espaça tanta quadra. Você tem o Anthony Edwards, e na armação você tem o Mike Conley, que também é uma sombra do que ele foi um dia. E aí no banco você perde talvez o seu principal jogador, que é o Alexander Walker, segundo principal, né, que o Naz Reid era o principal jogador vindo do banco. E aí você tem o Donte DiVincenzo e vai ter que apostar na evolução do Rob Gillingham e do Terrence Shannon Jr. para suprir a ausência do Alexander Walker. E também tem o fato de não ter um armador que seja ali realmente muito bom para substituir o Conley. A expectativa é que o Gillingham consiga evoluir, mas por conta desse movimento mais seguro do Timberwolves, né, a equipe não foi agressiva para tentar melhorar os pontos que precisava melhorar, eu coloco o Timberwolves fica no limbo nessa agência livre até agora. Assim como o Miami Heat. O Miami Heat é um time que o Pat Riley
segue dormindo, né? O Miami Heat, nessa off-season, nessa agência livre, o que eles fizeram? Trocaram o Duncan Robinson pro Detroit Pistons, receberam Simone Fontecchio no lugar dele e renovaram o contrato do Davion Mitchell, que eu acho que é um bom movimento do Miami Heat, renovar com o Davion Mitchell. A equipe não tem um armador ali de fato no elenco, e o Davion Mitchell é aquele cara que é um bom jogador defensivamente, ele pode agregar alguma coisa, não foi um salário muito alto, mas eles perdem o Duncan Robinson e contratam o Fontecchio, que teve mais de 5,9 pontos por jogo na temporada passada, acertando 33% do perímetro. É uma substituição que não faz muito sentido você trocar o Duncan Robinson, que teve 11 pontos por jogo, acertando 39% do perímetro, pelo Fontecchio. Tem a parte salarial, entendo isso, mas foi só isso que o Miami Heat fez. E o Pat Riley, aparentemente, já disse que ele quer dar espaço para o elenco jovem do Miami provar que pode conseguir alguma coisa. Então o time deve dar mais espaço ali para o Nikola Jovic, pro Kelly Ware, que foi bem na temporada passada como novato, pro Jaime Jaquez Jr., pelo Larson. Então, assim, é um time jovem. O Pat Riley vai dar espaço para esses garotos mostrarem que merecem estar no Miami Heat e merecem ser a cara da franquia. Só que o Heat foi 10º colocado do leste. E aí você não traz ninguém para reforçar o time, vai contar que o Tyler Hero, o Bam Adebayo e a evolução desses garotos seja o passo que a equipe precisa. E aí você tem uma temporada, talvez a temporada mais aberta do leste, porque não tem o Celtics e o Pacers. Então, poderia ser uma temporada que o Heat fosse para cima e de repente brigasse na Conferência Leste. Não me parece que vai ser esse o caso. E para finalizar, o outro time que eu penso que ficou no limbo nessa agência livre é o Charlotte Hornets. É diferente de Bulls, Heat e Wolves, que poucos se movimentaram. O Hornets fez algumas movimentações, renovou o contrato do Tremaine, trouxe o Pat Connaughton em troca com o Milwaukee Bucks, trouxe o Colin Sexton em troca com o Utah Jazz, trouxe o Mason Plumlee e o Spencer Dinwiddie por um ano, e aí nessas trocas perdeu o Mitic, que já ia embora, ele já tinha dito que ia optar por deixar a NBA e voltar para a Europa, o Nurkic, que foi pro Jazz, e o Mark Williams, que foi pro Suns. E o porquê que eu acho que o Hornets fica no limbo com essas movimentações? O Hornets foi o segundo pior time do leste na temporada passada, com 19 vitórias. E aí você tem um elenco que, cara, o Brandon Miller, que era para ser um dos principais jogadores do time, jogou 27 jogos. O LaMelo Ball jogou 47. O Grant Williams jogou 16. É um time que os seus principais jogadores se machucaram. Só que aí o Hornets fez o quê? Reforçou essas posições, o que é entendível, você precisa ter rotação nessa posição. Só que a equipe falou: eu vou jogar sem pivô. Abriu mão de ter pivô. Então o Hornets hoje tem 14 jogadores, se não me engano, sob contrato no elenco, e um pivô que é o Miles Plumlee, e draftaram o Ryan Kalkbrenner, de Creighton, na segunda rodada, e talvez a equipe vá com esses dois pivôs para a temporada. Então o Hornets vai ser um time interessante de assistir? Vai se movimentar bastante? Provavelmente sim. Mas eu acho que vai faltar aquele cara, aquela presença mais sólida no garrafão, aquele cara que vai defender ali a área pintada, e a equipe não tem, né? Não tem porque optou ali por ter LaMelo Ball, Tremaine, Spencer Dinwiddie, todos jogando na armação, o Brandon Miller, é uma equipe que a montagem do elenco, para mim, parece confusa. Posso estar errado, pode ser que o Hornets dê um salto de produção na temporada passada. Não acho que são contratações ruins, tá? Mas eu acho que o Hornets está tendo muitos jogadores para as mesmas funções, mesmos estilos de jogo, e aí acaba ficando muito carente dentro do garrafão, e por isso eu coloco o Hornets no limbo também, junto com Bulls, Lakers, Wolves e Heat. Não falei de todas as equipes, obviamente, falei desses 15, 5 que eu acho que foram bem, 5 que foram mal, e 5 que estão no limbo, e eu quero saber a sua opinião. Quem tá mandando muito bem nessa off-season, e quem tá mais ou menos, e quem, obviamente, não fede e não cheira, né? Vai continuar ali no meio da tabela na próxima temporada. É isso, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima.